Voz da Igreja Podcast. E hoje nós estamos recebendo Dom Zico e estamos falando sobre o valor da vida humana. Dom, nós já havíamos começado a conversar na última edição sobre quando a vida começa e quando ela termina. E a gente estava falando justamente sobre quanto ela vale mais ou não. Existe essa métrica? Como que a gente coloca valor numa vida, se ela é maior ou menor que outra? Olá, Cris. Olá, você que está acompanhando a gente no podcast. Que bom, viu? Cris, então, uma coisa posta. Para a igreja, a vida tem um valor que merece proteção do seu início ao seu término. A vida tendo marcadamente a concepção, né, até uma morte natural. Então, durante todo esse percurso, a vida humana tem valor igual e vai protegida, se necessário, de modo diferente, para que essa igualdade seja mantida. O regramento pátrio, as leis, por exemplo, tem estatuto de idoso, é diferente do que da lei do adulto. Por quê? Porque o idoso, para que ele possa ter a sua dignidade preservada ao longo da idade, tem particularidades. E aí a lei com particularidades também. Então, a lei é desigual não porque as pessoas são, digamos, na sua dignidade desigual. Ela é desigual à lei para que a igual dignidade seja mantida. Perfeito. Né? Quanto à questão que você colocou do valor da vida, então, assim, ter presente que nós não podemos jamais admitir uma questão de gradualidade na vida humana. Cito um autor que hoje praticamente é um autor citado em todos os pensamentos abortistas e que defendeu a eutanásia. É uma obra de um autor americano chamado Ron Dworkin, O Domínio da Vida. Eutanásia, Aborto, Eutanásia e Liberdades. Esse é o título da obra, né? E o Ron Dworkin, ele para exemplificar por que às vezes existe um apego maior ou um sentimento maior com a morte de uma criança nascida, uma criança não nascida, ele vai usar a questão de um argumento dizendo por causa dos investimentos feitos. Investimentos econômicos, claro, investimentos emocionais, psicológicos e assim por diante. Eu creio que ele não conhece muito bem a natureza humana e não conversou com muitas mulheres que teve abortamento espontâneo no início da gestação. Que são lutos terríveis. Muito difíceis, né? Eu acredito que ele parte mais de uma especulação da mente dele, né, do que da realidade humana empírica, né? Mas, enfim, o argumento dele é que, então, uma vida ela vai ganhando valor conforme os investimentos vão sendo feitos, né? Quanto mais investimento feito, mais valor essa vida possui. Ora, é próprio nós protegermos com maior intensidade aquilo que para nós tem maior valor. Sim. Então, o raciocínio dele é a vida, quando pouco investimento recebido, um valor menor, uma proteção menor. E no caso de conflito de interesses entre uma vida que já tem um valor maior, porque se reconheceu um valor maior, e uma vida que se reconheceu um valor menor, a proteção desta é maior, a proteção desta é menor, então a vontade desta cujo reconhecimento é maior prevalece. Mas assim, Dom, entendo que aqui a gente está falando, por exemplo, de mãe e filho, né? Uma gravidez talvez de risco, alguma coisa assim, né? Mas se o não necessariamente. Enfim, né? Porque a curva do crescimento também ela vai passar por um decréscimo lá no fim. Então, eu ia entrar bem exatamente nesse ponto. Se a vida teoricamente, né, de acordo com esse autor, vale mais de acordo com o seu, digamos, investimento nela, um idoso teria que ser protegido a todo custo. Hipoteticamente, daí não se aplicaria, porque ele já é um investimento que não dá mais retorno. Isso. Então, assim, o idoso, porque a questão não é só o investimento feito, é o retorno do investimento feito. Por exemplo, se eu estou fazendo um investimento, mas num determinado momento aquele investimento deixou de ser interessante para mim, eu não tenho por que continuar investindo.
E isso nas várias etapas da vida humana. E Então, quando de acordo chega... com esse autor, nós estamos usando métricas do mercado financeiro. Exatamente. Tanto que o termo que a gente pode dizer é o capital humano, que está aí na linguagem, Sim, né? O capital humano. Quer dizer, se investiu tanto que você tem um capital humano. Mas o capital, esse capital, ele pode perder valor conforme ele passa a não dar mais o retorno. Então ele se torna inviável. Não é viável mais investir ali. Veja bem que o raciocínio matematicamente falando é mais investimento, mais valor, né? Mais Investimento relacionado a retorno, mais valor, mais proteção. Então a lei surge para proteger a vida humana, mas ela sofre variações, essa lei, para que sejam contempladas as variações próprias dos investimentos. O que aqui tem um passo escondido? É que você estabelece, quando você fala mais valor, você fala assim, você diz que uma vida vale mais, ou seja, você estabelece gradualidade na dignidade da vida humana. Aí dentro da questão, voltando aqui para a questão do evangelho, da palavra, nós não temos o mesmo valor perante Cristo? Justamente. Então, apliquemos aquilo que é próprio de uma ética cristã. Quando a gente fala ética cristã, é uma ética que nasce daquilo que o evangelho é e propõe. Então, essa ética cristã, ela vai dizer, peraí, isso aqui não é conforme o evangelho. Jesus Cristo não ensinou assim. Até porque amai a todos. Justo, né? Então, assim, independente de ser pecadores, leprosos, como aconteceu em diversas passagens, o amor é o mesmo. E você vê como essa ética é perigosa, porque ela começa a destruir fundamentos próprios da ética laical, da ética constitucional, que não admite acepção e discriminação de pessoas, não admite preconceitos. Nós vemos, portanto, sendo inseridos preconceitos e discriminações à vida humana por aquilo que ela é capaz de retribuir, né? Então, uma vida que o retorno dos investimentos não vale a pena. Que, digamos, né? não produz ainda, né? Não produz, né? Ou não produz mais. Perfeito. Né? Nós começamos a admitir, e isso tem um reflexo diretamente na prática. Então, quer dizer que a partir de determinado momento você pode matar sem cometer crime. Porque, teoricamente, é contraditório você defender, por exemplo, o aborto e não defender a dignidade de um idoso. Sim. Porque fica, no caso, são 2 pesos e 2 medidas. 2 medidas. Você tem que defender a vida e proteger a vida. Você pode até dar uma proteção diferente, mas sempre tendo em vista de proteger melhor aquele que é menor. Tem um autor, O que é fazer a coisa... Justiça, O que é fazer a coisa certa, do Michael Sandel, e ele cita na obra dele John Rawls, que é a justiça como equidade. E John Rawls vai colocar assim, você estabelece diferenciações para proteções, mas sempre no intuito de proteger aquele que é indefeso. Ou seja, a lei ela não surge para o forte. Historicamente, filosofia do direito, a lei não surge para proteger o forte. O forte já se protege. A lei surge para proteger o fraco, o mais indefeso na situação. Né? Antigamente se brincava, quer reclamar, vai falar com o bispo. Né? Sim. Em que sentido? Exercia o bispo uma função dentro da comunidade de fazer justiça, de proteger o mais fraco. E de alguma forma isso é muito presente dentro da igreja. A igreja tem esse olhar. Vou contar para minha mãe, né? Vou contar para minha mãe, né? Os irmãos. Quer dizer, existe alguém que tem essa tarefa de, naquele momento, proteger quem é mais fraco. Alguém que é considerado forte. A lei surge para proteger o mais fraco.
né? E o mais fraco, nesse momento eu posso ser o mais forte, mas ali eu posso ser o mais fraco. Entende? Mudando as circunstâncias e as realidades, né? Mas a lei tem essa missão. Então, quando a lei é diferente, é justamente para que ela possa garantir a igual dignidade. Ela possa garantir a igual condição de vida, ela possa garantir a igual possibilidade de acessos. Por isso temos leis diferentes. Não que exista uma gradualidade na dignidade, porque se admitirmos essa gradualidade na dignidade, nós implantamos a diferença. Nós implantamos o preconceito, nós implantamos a discriminação e restituímos um estado de natureza, onde o mais forte prevalece sobre o mais fraco. Né? Quando eu falo estado de natureza, aqui é também entrando de novo numa filosofia do direito, é que quando nós estamos no estado de natureza, o mais forte é o mais forte e na situação ele resolve com a força. Nós criamos o estado positivo, que seja o estado que tem as leis. Renunciamos parte da nossa liberdade para que esse Estado possa, então, a todos conduzir. E esse Estado é regrado pelo quê? Por um tempo foi pela vontade do rei, pela vontade da... Nós chegamos ao ponto da modernidade das cartas magnas, das constituições. Elas são soberanas. Né? Ela é o primo forte. Ela é quem manda em tudo. E eu renuncio parte da minha liberdade porque eu sei que essa Constituição... ela está a proteger uma sociedade. Quando eu insiro dentro da Constituição princípios de interpretação, tá? Que é o que está acontecendo em várias cortes. Princípios de interpretação que introduzem uma nova ética, uma ética que aceita a gradualidade na dignidade, eu estou, na verdade, corrompendo os fundamentos da própria Constituição. Eu estou indo contra aquilo que eu mesmo instituí, eu mesma que eu digo uma sociedade. Ela criou regras e está criando as próprias exceções. Exatamente isso, Cris. Estou indo contra uma sociedade, estou indo contra um ponto de chegada, de evolução de milênios, de séculos para chegar a essa igualdade, princípio de igualdade. E o princípio de igualdade, se ele estabelece a desigualdade no valor da vida humana, ela está estabelecendo o valor de desigualdade naquilo que é o mais essencial. O que é o mais valioso? A vida. A vida. Depois, existem as coisas que são decorrentes para que essa vida possa continuar com dignidade, que é uma moradia digna, que é uma condição de saúde, que é a educação, que é o lazer, né? Mas se eu estabeleço a diferença no princípio fundante e que deveria ser inviolável, que é a vida humana, então tudo o resto vai entrar em derrocada. Com certeza. Muito obrigado, Dom Zico. Esse foi o Voz na Igreja Podcast. Fique atento que nós teremos mais algumas edições sobre o valor da vida humana.